Só que em função, né, da pressão desses duas grandes potências na época, isso foi meio, né, inviável. Como eu comentei há pouco, né, essa ideia dessa polarização, ela ficou inviável uma via, né, alternativa, uma terceira via no caso. E o terceiro mundo, essa designação ficou para países pobres e não, né, países não alinhados. Enfim, então, retomando, Jânio Quadros, né, tenta essa política externa independente, mas que foi vista aqui no Brasil como, né, pelos conservadores, como uma aproximação aos países socialistas. Por exemplo, ele reatou, né, relações diplomáticas com países socialistas. Ele não acatou a decisão dos Estados Unidos, né, que por meio da OEA queria o bloqueio a Cuba. Ele visitou Cuba, inclusive, né, e retribuiu o convite, convidou Che Guevara para o Brasil e o condecorou com a Ordem do Cruzeiro do Sul. Nessa foto você vê Che Guevara com Jânio Quadros, na entrega da Ordem do Cruzeiro do Sul. Por tudo isso, a direita, né, ficou com receio. Será que o Jânio vai dar uma guinada para a esquerda? Mas, pessoal, por outro lado, ele, por exemplo, tomava medidas repressivas, reprimiu uma manifestação de estudantes, que congelou os salários, né, reprimiu os movimentos sindicais, enfim. Então ele estava, né, literalmente ali perdido. Tem uma foto que eu acho bem ilustrativa do seu governo. Ele estava indo, né, para o avião e alguém, né, o deve ter chamado, e essa foto ficou então registrada. Dá uma olhadinha nela. Então vocês viram, ela é curiosa, né? Você não sabe para que lado que ele está andando. Então eu acho ela muito ilustrativa desse período. Ou seja, o Jânio Quadros, ele foi eleito, né, por forças conservadoras, tinha uma postura conservadora, inclusive moralmente. Ele proibiu as misses, né, de usarem biquínis, mas biquínis naquela época eram, né, grandes, não era nada escandaloso. Mesmo que fosse, né, isso não é atribuição de um presidente da República ficar preocupado com esse tipo de coisa. Então tinha esse apelo moral, né, também. Então ele era um conservador, mas que, como eu disse, naquele contexto da Guerra Fria, né, naquela tensão toda que foi esse período, Como eu reforcei, ele não era socialista, apenas queria uma política externa independente, mas que naquele momento ficou inviável. se criou uma dúvida que naquela época era muito comprometedor, né? Bom, e aí ele renunciou, né, como nós vimos, ele não tinha apoio do Congresso. Tudo indica que ele queria dar um golpe, né, sob liderança dele. Ele imaginava que, em função, né, dos votos que teve, foi muito expressivo para a época, ele talvez tivesse essa sustentação popular. E por que eu digo isso, pessoal? Porque, veja, ele renunciou em 61, mas em 62 ele se candidatou a governo de São Paulo. Quer dizer, parece que não é uma atitude, né, que alguém, né, que estava querendo sair da política. Outra coisa, quando ele renunciou, ele veio para São Paulo, que era o seu reduto, né, eleitoral. Ele ficou 4 horas no aeroporto, quer dizer, esperando o quê? Tudo indica que ele estava esperando, né, uma aclamação popular.